Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Teologia D. Olá, me chamo Diego, sou bibliófilo, amante da teologia e amo estudar tudo sobre religião. E no vídeo anterior falamos sobre o conceito fé. E nesse vídeo vamos falar sobre o que é fé e o que é fideísmo. E a diferença entre eles. Para iniciarmos, devemos entender a raiz etimológica de fideísmo. Como a gente já viu nos vídeos anteriores, etimologia é a raiz da palavra. E fideísmo, vem de fide. Fide é a palavra fé em latim, mas o sufixo ismo. Ismo tem a ideia de uma doutrina, uma filosofia. Então, o fideísmo seria essa doutrina de pessoas que rejeitam as explicações religiosas por meio da razão, mas elas preferem apenas buscar o conhecimento apenas só na fé. O fideísmo ele já começa lá na Renascença, com várias pessoas que já começam a questionar essa coisa de fé e razão que já havia entre a Igreja Católica. Você vai ver lá Pico della Mirandola, Agripa de Netherai, Daniel Uet, você tem Luiz Baltan e muitos outros, que começa a questionar essa questão de fé e razão. Um estudioso chamado Alvin Plantinga, ele escreveu um livro chamado Fé e Razão. Na página 87, ele faz uma distinção entre fideísmo. Eu vou ler aqui com vocês. Diz assim, podemos assim distinguir pelo menos 2 graus de fideísmo. Fideísmo moderado, segundo o qual devemos confiar mais na fé do que na razão em matéria religiosa, e fideísmo extremo, que menospreza e denigra a razão. Ou seja, então esse estudioso aqui ele diz que há 2 tipos de fideísmo. O moderado, que são pessoas que não negam totalmente a razão, mas elas dão mais ênfase à fé. E tem o fideísmo extremo, que são pessoas que negam totalmente a razão e só se agarram à fé. Mas eu vou estar agora dando uma explicação melhor para vocês entenderem a diferença entre fideísmo e fé. Então, a diferença é simples. Fé é algo que tem fundamento, Ela tem uma origem, ela tem o porquê de ser. Fideísmo não, é uma crença sem fundamento, é uma crença, muitas vezes, se confunde as crendices, como bater na madeira 3 vezes, se deixar o chinelo virado, o seu parente vai morrer, ou deixar o garfo, a colher, vai vir visitas. Isso, são crendices, isso são fideísmo, são crenças sem fundamentos. E eu separei uma crença muito comum, que é a tal da Sexta-feira Santa, que é comemorada da Igreja Católica, e que nesse dia muitas pessoas pegam e se privam de comer de carne, porque dizem que nesse dia, como é Sexta-feira Santa, essas pessoas têm que comer apenas peixe. Só que isso é um fideísmo, porque a Igreja Católica, quando ela institui as suas doutrinas, ela tem um documento que é chamado o Código do Direito Canônico. E nesse documento ensina como praticar esse dia. Eu vou ler aqui no cânon 1251, o que diz, observa-se a abstinência de carne ou de outro alimento, segundo as prescrições da Conferência dos Bispos em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades. Observam-se a abstinência e o jejum na quarta-feira de cinza e na sexta-feira da paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê,
não tem nada a ver de comer peixe, isso é um fideísmo. O documento mesmo da fé da Igreja Católica Romana é você fazer jejum de qualquer tipo de alimento. Então você está vendo como é que há essa distinção entre a prática da fé e uma fé errada que as pessoas fazem, né? Que é esse fideísmo, que é uma crença sem fundamento. É isso. A fé, ela é racional, né? A fé, ela não se distancia da razão, né? Porque os fideístas geralmente são aquelas pessoas que negam a teologia, negam o estudo sobre a religião. E aí no próximo vídeo a gente vai estar falando, né, sobre fé e ciência, né? Porque aí vocês vão estar entendendo melhor essa diferença, né? O que de fato é uma fé científica, racional e ao mesmo tempo espiritual, e uma fé que se finge ser espiritual, ser racional, mas muitas das vezes é fideísmo. Fica mais uma reflexão. Deus não é um mistério para ser desvendado, mas sim para ser crido. Fiquem com Deus e até a próxima.